Cidade Conectada, recebendo o Frei Mauro, pároco da paróquia de Nossa Senhora de Fátima. Nós vamos falar sobre comunicação, porque no último dia 2 de junho foi comemorado o Dia Mundial das Comunicações. E o Frei convidou jornalistas, apresentadores, comunicadores para um momento de reflexão na paróquia de Fátima e depois uma confraternização com um café da manhã, para a gente falar sobre comunicação. E quando se fala em comunicação, a Igreja Católica se une ainda mais. E o Papa Francisco, ele expressou a sua preocupação com relação às redes sociais envolvendo crianças, jovens, adolescentes. E o Frei vai falar para nós dessa preocupação que existe no mundo inteiro com relação às redes sociais. Prazer em tê-lo aqui, Frei. Prazer é meu. E que bom falar sobre a comunicação justamente no meio em que atinge a tantos. Por que o Dia Mundial do Meio de Comunicação Social? Porque um domingo que antecede a festa de Pentecoste é a festa da Ascensão do Senhor. Sobe ao céu, mas dá uma missão para todos que querem segui-lo, comunicar. Comunicar o quê? A boa nova. Boa nova é sinônimo de boa notícia. Pronto. Então, a igreja foi muito feliz. Já há 53 anos que celebra, você mesmo disse, Dia Mundial do Meio de Comunicação Social. Nos últimos anos, as reflexões que temos compartilhado, a partir daquilo que o Papa propõe, é sobre as redes sociais, que não é que está só na onda, é um grande instrumento que precisa ser bem usado. Pois é, Frei, a gente sabe que as redes sociais, hoje a gente não vive sem, mas tem os aspectos positivos e os aspectos negativos também, não é? Olha, interessante, 2 pontos aí. Nós não vivemos sem, e tem um aspecto positivo e negativo. Por que não vivemos sem? Porque nós nascemos para comunicar. O ser humano é um nó de relações. E hoje nós temos ao nosso alcance, aliás, muito ao alcance de todos, até que não tem condições de, já está alcançando, abdicando outras coisas, para que tenhamos esses meios. Ótimo, ótimo. Primeiro, o que as redes sociais estão fazendo? É preciso ter um filtro, porque, caso contrário, nós vamos isolar ao invés de aproximar. Estamos conectados com o mundo e distante de quem está próximo. Isso é um risco muito grande. Então é indispensável saber. Nós temos, vamos ver como conquista. Não vivemos sem ele? Tá bom. Como que é a conquista? E aí, como estamos usando essa ferramenta? É um instrumento do quê? Estamos mesmo trazendo benefício? Aí com isso o Papa dá algumas pistas. Pois é, por isso que é interessante a gente estar abordando este tema, porque tudo na vida tem que ter limite. Então, a igreja está fazendo um papel fundamental nesse aspecto aí, para orientar os pais e também você jovem, você adolescente que está nos ouvindo, né, nos assistindo pela Web TV, para que não abuse daquele espaço, porque tem gente que fica na internet a noite toda. Então, a necessidade, Frei, na opinião do senhor, dos pais, delimitar um horário para a criança poder estar envolvida com o celular, com a rede social, enfim, com tudo que tem nessa nova tecnologia. Pergunta super inteligente. Primeiro a gente já fica assim, nós que passamos dos 50, a gente fica preocupado, como é que estão com os filhos? Mas eu gostaria de dizer uma coisa para você, Gerson. Vou responder sim a sua pergunta. Primeiro também é necessário os pais também saber utilizar essas redes, porque existem pais que estão se isolando. A gente vê muitas mães vão até a creche, busca a criança, começa a andar, não olha para a criança e fica olhando só para o celular, só para o celular. Às vezes a criança quer conversar com ela, eu sou testemunha disso, quer conversar e às vezes, não, deixa em paz. Quer dizer, você chega do serviço conectado. Então, primeira coisa, como é que eu tenho autoridade para passar alguma coisa para os meus filhos se eu estou também um dependente? Então, não são só as crianças, nós também adultos necessitamos fazer um exame de consciência. Como estamos utilizando esses meios? Aliás, vale dizer, nós mais vividos,
nós temos um pouco mais de dificuldade, às vezes, usar todas as ferramentas. Os mais jovens, eles usam de uma maneira tão veloz que você pergunta, olha, me dá uma dica aqui. Ele dá uma dica que você não aprende, tão rápido que é. Então, é instantâneo, mas você está ansioso para saber. Então, é necessário, indiscutível. Eu vou contar de um fato que aconteceu aqui em Araguari, Minas Gerais. É muito interessante, fiquei encantado. Eu fui chamado para dar uma bênção num local de muita dignidade, vamos dizer assim, lugar, espaço de ensino, e conversando com os pais, dizendo sobre exatamente como utiliza o celular, como orienta os filhos. Depois de toda a conversa tão profunda, eu fiquei encantado de dizer o seguinte, bom, durante a semana, meus filhos, de certa forma, utilizam as redes. Chega sexta-feira à noite, entrega o celular, são filhos de crianças, entrega o celular, nós vamos passear, nós vamos brincar, nós vamos compartilhar, porque nós não temos tanto tempo com eles. Então, os finais de semana, nós não renunciamos a essa convivência, e nada de virtual, só real. Muito corajosos. Eu pensei que quase fosse uma exceção. Mas que exemplo! E olha, é um lugar de credibilidade. E as crianças, fiquei encantado com elas brincando até com barro. Né? Hoje as crianças não brincam mais com barro, por exemplo, porque barro suja, né? Nós brincávamos com barro, né? Então é interessante isso. Pôs o limite, ele também reconhecendo que durante a semana fica pouco tempo, fica mais dedicando ao serviço, quase sugando, né? Mas traçando metas. E tem autoridade, você precisa ter autoridade para dizer isso. Pois é, o Frei acabou de dizer que a internet realmente é uma ferramenta poderosa, muito poderosa até para eleger políticos, mas acontece que ela pode influenciar principalmente a criança e o jovem com pornografia, por exemplo, né, Frei? Olha, nós estamos acompanhando esses dias, por exemplo, essas polêmicas até de jogador de futebol famoso, não precisa dizer o nome, mas já sabe. Então, e aí está em questionamento. O que aconteceu, como está usando a rede social a partir disso, como é que nós estamos sabendo, através de quê? E outro ponto, você falou das eleições. Isso aí eu achei um ponto muito positivo, porque primeiro, achava que um canal, uma rede, dizia esse candidato, só ficava aquele candidato. De repente soube utilizar as redes sociais, convocou, viralizou, qual era a ideia, qual era a indignação, houve uma identificação, era aquilo que as pessoas estavam, de certa forma, indignadas, então houve adepto. Então, mostrando de fato essa ferramenta. Tanto você está o quê? Você está justamente assistindo esse nosso diálogo, porque também tem essa oportunidade de estar conectado nas redes sociais. Então, traz benefício, sabendo usar, faz bem. Mas 2 pontos que o Papa fez um alerta. Primeiro é que nós estamos, muitas vezes, através da rede, um auto-isolamento. E isso está trazendo depressão, angústia, né? Outra situação de risco é o fundamentalismo, extremismo. Então você agride quantas pessoas por ocasião das eleições, ou talvez por causa de religião, meu Deus do céu, agredindo porque o outro pensa diferente, como se a sua religião fosse dona da verdade. A religião ela deve ser instrumento da verdade, canal da graça, canal da verdade, e nunca dizer, a minha religião é a única portadora da verdade, é só ela que traz salvação. Então com isso traz agressões, isolamento, agressão. Quantas famílias agredidas. E uma outra coisa também é a questão da traição. Se você perguntar para as pessoas assim, como é que você descobriu a traição? Eu peguei o celular dele ou dela e vi isso. E-mail, então é algo assustador. Daí surge a coragem, claro que a coragem de até agredir. O instinto fala mais alto. Talvez a pessoa nem mal ela era, mas é o instinto. Quando deixa ser conduzido pelo instinto, aí se perde. E olha, e essa semana, quer dizer, o Dia Mundial de Meio de Comunicação Social, uma semana antes de Pentecoste. Que semana é essa na igreja? Semana de oração pela unidade dos cristãos. Sejamos unidos, compartilhamos riqueza, saibamos, vamos aprender. Eu tenho que aprender muito com a rede ainda, mas não pode ser rede de intriga, a rede social. Jamais. Temos que ter uma rede, sim, de solidariedade. Agora, há necessidade também, Frei, a gente já viu vários exemplos aí pelo Brasil, pelo mundo,
de crianças, de jovens, de adolescentes que chegaram até ao suicídio influenciados pela rede social. Surgiram vários jogos também, são desafios, né? Propõe desafio, aí a criança ou adolescente, nesse auto-isolamento, vai para o quarto ou coisa parecida, e são desafios assustador. Por exemplo, você deve fazer isso, deixar marcas, alguns subir no telhado, subir em lugares de aventura. Quer dizer, parece que arriscar a vida é atitude de corajoso. Nada disso, então, angustiante. Então, fiquemos atentos, vigiai e orai. A carta de São Pedro diz o seguinte: eis que o vosso adversário está como um leão querendo te devorar. Resistirem firmes na fé. Então, eu posso dizer agora coisa minha, inspirado nisso. Nós precisamos ficar bem atentos e unidos e ter uma espiritualidade. Se você tem uma espiritualidade, se você tem ética, responsabilidade, você tem autoridade e você tem reflexão, você vai conseguir fazer a diferença. Vamos fazer a diferença nessas redes? Aliás, estamos aqui para isso, não é mesmo, Jorge? Claro. Então, embasado então no Dia Mundial das Comunicações Sociais, Frei, o momento é de reflexão sobre esse assunto, então. Um momento indispensável, porque você pode fazer uma revisão. O que eu venho comunicando desde lá? Hoje, o que eu espero na manhã? São 3 palavras que seria bom a gente colocar como elementos para refletir sobre aquilo que nós somos como comunicadores. Primeiro, de tudo que nós somos, vamos agradecer, então, espírito de gratidão. Segundo, como estamos vivendo, vamos dedicar com ardor, com renovado ardor, com uma paixão daquela que faz a diferença. Terceira palavra é a esperança. Se você não desconsidera toda a história para chegar até essa conquista, você olha para trás, não fica rotulando, o povo era atrasado. Nada disso, nada disso. Soube muito bem usar as ferramentas que estavam ao alcance, com dignidade e até com filtro. Se você, no presente, tem todos os critérios, e não fica só olhando para o alto, mas olha também quem vive e convive, aí com certeza o futuro será de esperança e de conquista. Gratidão, ardor e esperança. Frei, o senhor atende muita gente durante o dia? As pessoas procuram o senhor diariamente para receber um conselho, para falar até sobre esse assunto? Sim, indiscutivelmente. Como eu disse agora há pouco, primeiro, eu tenho mais de 25 anos de padre. E uma daquilo que nos realiza é escutar o outro. Porque muitas vezes ela não tem coragem de falar, ela na angústia, ela só fala virtual. Então falar pessoalmente, olhar, não é só a confissão, a orientação. Então, graças a Deus, eu posso dizer que me faz crescer muito escutar o outro também. Então tem pessoas de todos os níveis, daquele que não tem quase nada, daquele que tem tanto, mas que tem tanta angústia. Então isso indiscutivelmente traz para nós oportunidade de crescimento. Tenho sim, como líder espiritual, atendido diariamente pessoas de todas as idades, de todos os níveis. Então com isso, para mim me faz crescer, né? E como franciscano, que a gente tem aquela proposta de sempre recomeçar, porque até agora pouco ou nada fizemos, palavras de Francisco antes de partir para a eternidade: irmãos e irmãs, vamos recomeçar, porque até agora pouco ou nada fizemos. Então é essa mensagem que poderia deixar, e a gente está disposto a escutar sim. Eu gostaria só que o senhor convidasse quem está nos ouvindo, nos assistindo, queria que o senhor dissesse qual o dia que o senhor celebra na Rede Vida, a missa ao vivo. Eu agradeço imensamente. A Rede Vida Televisão, canal da família, já estou lá há 22 anos. Celebro todas as terça-feira do mês. Você pode participar através de 3 situações. Primeiro, até por redes sociais. Pela Amigos da Rede Vida no Face, você vai ver lá. Também você pode participar
fazendo caravana até São José do Rio Preto, onde fica o Santuário da Vida, que é lá na Rede Vida Televisão. O santuário é na própria Rede Vida, onde tudo começou. E talvez organizando caravana para irmos juntos, né? De Araguari a São José do Rio Preto, em torno de carro, em torno de quase 5 horas de viagem. Mas é possível, então participe conosco. É sempre às 19h10, na terceira terça-feira do mês. E a missa de louvor que o senhor implantou em Araguari, que está sendo um sucesso, ela é celebrada que dia do mês? Sempre nas primeiras quarta-feiras do mês, às 19h30, na matriz Nossa Senhora de Fátima de Araguari. Lá você será mais do que bem recebido. Vem pessoas não só da cidade de Araguari, Minas Gerais, mas da região e até do estado de São Paulo. A gente agradece imensamente. E um detalhe, Gerson, pessoas até de outra religião, também a participação tem nos fortalecido, porque a gente percebe que o louvor não é de um único rebanho que está ali. Jesus mesmo fala, tenho outras ovelhas que não são desse redil. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço imensamente e agradeço a você que compartilha conosco e conte com as nossas orações. Desejo a você, a sua família, jamais tempo de solidão, mas sempre de comunhão. Mas se ela vier, não desespere, busque auxílio. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus abençoe a você e a todos que nos acompanham. Amém. Presença do Frei Mauro aqui na Web TV, dentro do programa Cidade Conectada. Ainda sobre o tema internet e redes sociais, a gente continua esse bate-papo esclarecedor e nós vamos conversar agora com a doutora, com a professora universitária Zelma Santos. Muito prazer em tê-la aqui. Prazer é todo na meu. Web TV. Prazer, é uma honra estar aqui, obrigada. Na verdade, qual que é a sua formação acadêmica mesmo? Eu sou médica, formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, e eu sou pediatra de formação, e trabalho com pediatria geral, com foco, inclusive, em adolescência e crianças especiais. E emprestando o seu talento para o IMEPAC Araguari. Dizem que sim. Coisa boa, coisa boa. Então, quer dizer, não precisa nem de perguntar se você gosta de criança, né, Zelma? Não, não precisa perguntar. É a minha vida, né? Então, isso é um dom. É um dom. É verdade. É um dom. Não é para qualquer um, não. Então, cada um nasce com habilidade, Exato. né? Com Exato. um dom, e isso é muito importante. É uma dádiva de Deus. Mas eu, inclusive, convidei você porque dias atrás você fez uma palestra no IMEPAC abordando justamente este tema da preocupação dos pais, de todos nós, com crianças, adolescentes, jovens, usando de maneira errada as redes sociais, né? Isso mesmo. E aí, qual foi o conteúdo dessa palestra? Foi sábado, né, no dia 1º de junho, e nós abordamos o tema ansiedade e era digital. O foco era para os adolescentes, né? Nós estamos vendo um crescente de preocupações, né? Em que principalmente os adolescentes estão tendo dificuldades com sono, com ansiedade, porque não conseguem se desconectar, né? Nós precisamos entender que nós estamos na geração digital. É uma geração completamente diferente da nossa geração, né? E é necessário, né? A internet ela é uma realidade importante, necessária, é uma geração realmente nova, porém, tudo que é excesso pode fazer mal, né? Tanto para mais quanto para menos faz mal. E a gente tem visto um crescente muito grande em relação à saúde. Então, por exemplo, higiene do sono, né? Esses adolescentes ou essas crianças, inclusive, estão dormindo mal porque querem ficar na rede, estão mais obesas, porque elas não comem de forma adequada, elas não podem parar o jogo para comer, então é mais fácil comer um pacote, né? Abre uma bolacha, abre um skinny, abre refrigerante. É um fast food. Exatamente. Coisas, né? Não fazem atividade física, as crianças não brincam mais, né? E brincar é uma coisa muito séria. Então, assim, elas não se desconectam. Essa situação tem sido tão grave, né, que além de tudo isso que eu falei,
pode trazer também, e já está trazendo, há trabalhos que comprovam o comprometimento auditivo, por causa dos fones de ouvido, e ocular, né? A saúde ocular também está em risco. Já é comprovado que o uso da tela, principalmente à noite, aumenta os graus de miopia, né? E para os adultos, inclusive, acelera a degeneração macular, que é um fato, né, na nossa vida, né, com a idade, mas a tela ela tem antecipado esses problemas. Então, a gente precisa falar de era digital. Então, e existe assim uma idade correta para liberar essa tecnologia para essas crianças? Não há um consenso ainda, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a Sociedade Americana de Pediatria, tem preconizado que até 2 anos de idade, o tempo de tela. Quando a gente fala tela, a gente está falando de celular, de televisão, de tablet, de computador, né? Mas até 2 anos de idade, o tempo de tela deve ser 0. 0. Até 2 anos de idade. A partir desta idade, ela deve ser limitada em torno de 2 a 4 horas ao dia, né, ao longo de 24 horas, com pausas. Dentro desse espaço, 2 horas deveria ser voltada para o ensino, para a aprendizagem, né, e 2 horas de lazer. Então, assim, a partir desta idade não existe um tempo específico, porém, eles devem ser limitados e, além disso, ter outros focos, né? Então, além da aprendizagem, essa criança e esse adolescente, eles devem ser estimulados a ter o estudo dentro de casa, a atividade física, a alimentação e, principalmente, né, o convívio social, porque eles também estão perdendo isso. Exatamente. E dentro do próprio lar, né? Agora, a dica, então, é que os pais se conscientizem para estabelecer regras. Exatamente isso. Há essa necessidade, né? Existe uma frase que a gente usa em pediatria que, assim, né, a criança, ela não obedece, mas a criança, ela imita. E os pais são espelhos, né? O que nós temos visto, os pais também estão na tela. Então, Os pais também estão, né, muito tempo. E aí, as crianças estão meio que deixadas de lado, pouco incentivadas nas questões da pediatria, no contexto do brincar, por exemplo, né? O adolescente já tem o contexto de que ele é mais fechado, mais recluso, gosta de ficar dentro do quarto, tem que ser respeitado, mas precisa ter limite. Então, a família precisa buscar a criança, precisa buscar o adolescente. O problema é que os pais também estão ficando muito tempo na tela. Da mesma forma que o pai reclama do filho, tem filhos também que reclamam dos pais. Sem dúvida nenhuma. A maioria, a grande maioria. E todas as vezes que a gente aborda no consultório um assunto desse, normalmente a criança vira e fala, mas você fica... Né? E aí, infelizmente, é uma realidade. Então, isso precisa mudar. Eu conversava com uma mãe a esse respeito e ela me disse o seguinte, mas como que eu vou argumentar para minha filha, para ela não utilizar, que ela fala para mim assim, mas minhas coleguinhas todas estão conectadas nas redes sociais, então fica difícil, né? Parece que esse mundo virtual é um outro mundo, né? É aquela velha história, né? Você não é filho de todo mundo, você é minha filha, né? Todo mundo faz, mas você não é todo mundo, né? Mas, enfim, é lógico que não é fácil, mas é necessário começar. Então, pondo regras, né? Horários específicos. Durante a semana, por exemplo, não pode dormir mais que 10 horas da noite, não leva o celular para o quarto, simples assim, não leva o celular para o quarto, né? Deixa na sala, confisca à noite. Então, assim, eu acho que nós precisamos conversar sobre isso. Se nós quisermos mudar essa realidade, os pais vão precisar colaborar e vão começar a ter que ter regras. Porque as pessoas têm que conscientizar o seguinte, que esse aparelhozinho, o celular, o tablet, né? Ele não tem calor humano, não é? Ele não tem um coração que bate, então a necessidade de ter esse tempo, esse horário, para que as pessoas olhem nos olhos dos outros, principalmente entre família. Isso. Na hora do almoço, por exemplo, a gente vai a um restaurante, você pode ver que chega 4 pessoas, o pai, a mãe, um casal de filhos, né?
E eles não conversam um com o outro. Ficam os quatro o tempo todo Exato. conectados. Exatamente. É uma coisa muito errada. Muito né? errada. Então, a gente pode começar com atos assim. Por exemplo, na hora da refeição, então, vamos desligar o celular. Né? Faz um combinado familiar. Né? Vem para a mesa, vem comer junto. Né? Isso já é um passo, já é uma coisa importante. Hoje, nós estamos usando um termo que chama telite. Já ouviu falar em telite? Então, nós temos amidalite, apendicite, tudo it. Então, it é um termo que significa inflamação, né? Então, a telite hoje é uma realidade e são exatamente, né? É quando a tela, seja ela qual for, está ultrapassando os limites e trazendo consequências para a saúde. Né? Então, você está é a era digital que está sofrendo de um processo, né, de adoecimento mesmo por causa da tela. Tá? Outra então, coisa, o rendimento escolar ele é muito prejudicado. Né? Demais, muito Porque, prejudicado. como você disse, a pessoa fica a noite toda ligada. No outro dia ela não tem aquela disposição para aprender, para estudar. Não é? Exato. Existem estudos que comprovam que o nosso cérebro ele guarda durante a noite e no dia seguinte as 2 últimas horas que você esteve acordado, né? Então, se as 2 últimas horas que você esteve acordado, você está em tela, em jogo, então você vai estressar o seu cérebro para o dia seguinte. E não há um descanso. Primeiro porque não tem horas adequadas de sono e criança precisa ter, em média, 10 horas de sono e adolescente, pelo menos 8 horas de sono, bem dormidas. Então, como isso não está acontecendo, essas pessoas estão indo para a escola com baixo rendimento. A escola fala que não tem o que fazer, porque realmente ela não pode, né, obrigar, e está tendo um prejuízo educacional, né? Assim, Quer dizer, doutora Zelma, a gente entende que essa liberalidade que existe no mundo atual, ela realmente cada vez mais em excesso, né? Ela vem prejudicar em muitos segmentos. Veja bem, de novo, nós estamos na geração, né, digital, a geração D. Aliás, hoje a gente já fala de geração Z, que é os filhos da era digital, né? Assim, os filhos dos filhos. Né? E não tem volta, né? Não tem volta, claro que não tem volta. Por isso mesmo que, enquanto pai e mãe, né, que são os responsáveis, precisa ter o limite. Então, começa pelo pai e pela mãe, para mostrar para a criança e para o adolescente que o limite é necessário. Então, quando a gente fala dessas questões que eu estou falando, não é porque você é chato, porque não pode, porque o filho da outra, o filho do outro, não é isso. É que nós já estamos comprovando cientificamente que há um prejuízo da saúde. Então, nós precisamos falar a respeito. E sim, pai e mãe precisam fazer o papel chato, que é limitar. Limitar. Né? Limitar. Mas a gente percebe, por exemplo, igual você falou, com 2 anos de idade, antes de 2 anos, os pais já dão um aparelho celular, nem que seja de brinquedo e tudo, para a criança. Ela já vai crescendo naquele mundo virtual ali, né? E como aprendem com facilidade, hein? Demais. Eles são a era, né? É a era Z, né? É a era digital aí. O que está, assim, olha, o que a gente percebe? Como eles são da era, né, nós não só aprendemos, estamos aprendendo a mexer, mas eles já nascem com isso, não tem como a gente negar. Né? Porém, por exemplo, a criança, você teve filhos? Eu tenho 2. Tem filhos? Se você lembrar da infância deles, dá trabalho. Muito. Dá muito trabalho, no sentido assim, de que brincar é uma coisa muito importante, então a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa tem que brincar. E tem que brincar. Né? Correr atrás, jogar uma bola, tirar de cima de um móvel, dá trabalho. E aí, hoje, você pega uma tela, bota um desenho, uma musiquinha, uma coisa que chama a atenção, colorida, com estímulos luminosos, eu calo imediatamente, porque aquilo chama a minha atenção. Então, não dá trabalho. Mas provoca uma alienação. Então, aí vem a alienação social, a alienação parental, que a gente chama, que é o não contato com o pai e a mãe. Inclusive, assim, é tão sério, gente, tão sério, que tem crianças tendo diagnóstico de autismo, tá? E não é um autismo verdadeiro, é um autismo virtual. É porque ela fica tanto tempo na tela que ela não aprende a olhar para o outro, ela não aprende a conversar, né? Ela não precisa daquilo.
absolutamente inteligente, capacitada, porém não faz integração, interação. E isso é muito sério. A gente precisa mudar essa realidade. E na universidade, propriamente dito, o que vocês têm feito a esse respeito, já para preparar os alunos que vão ser pais? Alguns já têm filhos também, mas vocês fazem esse trabalho? E profissionais também, né? Porque todo profissional precisa falar, independente de ser pediatra, né? Isso é uma coisa de saúde pública, inclusive, né? Bem, enquanto na pediatria a gente vem conversando muito, né? Todas as ações, a gente inclui os alunos, inclusive eu quero dizer e agradecer que esse evento aconteceu com a ajuda multiprofissional, inclusive, né? A Liga da Pediatria da faculdade e o Hospital do Ursinho, que são 2 projetos que nós temos na faculdade, participaram, então os alunos vieram para este projeto, e nós também tivemos o apoio da psicologia, da nutrição e da educação física do IMEPAC. Então, assim, foi bastante abrangente. Foi um evento muito bom, porque pela primeira vez a gente abrangeu multiprofissional, né? E nós precisamos ter isso. Então, não é só o profissional da saúde, o profissional da educação, o profissional da psicologia, precisa ter um olhar diferenciado para esse público e para essas tendências, né, que a gente está tendo. Então, o aluno ele vem participando de todos os processos e a gente incentiva muito eles a conversarem, a perguntarem sobre o tempo de tela. Agora faz parte da anamnese, da consulta médica. Quanto tempo você fica na tela? Né? E isso, assim, é uma coisa boa. Já está na grade. Já está na grade, exatamente. Tá certo. Foi muito bom falar com você. Muito obrigada, eu que Doutora, agradeço. Professora universitária, Zelma Santos. Isso, muito obrigada. Está há quanto tempo em obrigada. Araguari? Há 9 anos. Há 9 anos já? Há 9 então anos. Tá bem, e muito grata. É uma cidade que me acolheu muito e eu estou muito feliz. Muito obrigada. Obrigado pela sua presença. Viu? Obrigada, eu que agradeço. Obrigada. Web TV, aqui você se vê.